Outro dia eu vi uma pergunta assim, mas Patrícia, afinal, o que faz um diretor ou uma diretora, né? Porque você vive falando aí nos vídeos que o melhor executor não será executivo, que o mais especialista de todos não é o que vai ser o diretor, ou enfim, não vai ser um alto executivo. Então o que faz um diretor? Se ser o melhor na execução, ser o melhor, o profundo conhecedor lá de como tudo funciona, da engrenagem, isso aquilo não é que vai me promover. Então o que é? Diretor não faz nada? Afinal de contas, qual é o papel de um diretor? Calma, eu vou te explicar nesse vídeo. Essa foi uma ótima pergunta, inclusive veio numa live, né? Patrícia, o que faz um diretor afinal? Porque eu não tô vendo tarefa para um diretor. Tem, não é pouco, tem muito sim, mas, ao contrário do que muita gente acredita, não leva muito mais tempo não do que você leva hoje fazendo o seu trabalho, e eu vou te explicar por quê, tá bom? Antes, deixa eu me apresentar. Sou Patrícia Gopian, eu ajudo pessoas comuns a serem promovidas no mundo corporativo. Eu tô aqui para te mostrar como a diretoria pensa e o que precisa na hora de promover alguém. E essa dúvida é muito comum de surgir, né? Porque olha só, antes de eu te falar o que faz um diretor, eu vou te explicar o que faz cada cargo, cada grupo de cargos, vamos assim dizer, tá bom? Nós vamos fatiar a estrutura corporativa em 3. Então pensa assim, lá na entrada, nos cargos de base, né? Então desde o estagiário até aquele cargo que ainda não tem um time para liderar. Pode ser um assistente, um analista, enfim. Você tem um cargo em que você ainda não tem uma liderança para fazer. Até aqui são cargos que a gente chama que tem um escopo operacional. Operacional, o que é? É operação mesmo, faz acontecer, mão na massa, rotina, já tem regras de como fazer, provavelmente você já tem algumas coisas que estão estabelecidas, alguém te dá a diretriz, você vai lá e faz acontecer, ou seja, o seu grande trabalho, o seu grande foco, e no final do dia vira a sua preocupação, é garantir a entrega que foi estabelecida e muitas das vezes da forma como foi estabelecida. É só executar mesmo. E se você está nesses cargos, não fica chateado. Como assim só executar mesmo? Mas é isso, é execução pura. E tá tudo bem, eu também já fui assistente, eu também já fiz isso, já estive num cargo extremamente operacional e tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá bom? Desde que se você quer fazer uma carreira, você entenda a diferença entre os cargos e comece a se preparar para chegar numa posição de diretor. Então eu vou te dizer exatamente o que faz cada fatia dessa, né? Vamos fazer 3 fatias aqui para simplificar aqui a explicação, e aí você vai entender o que faz aqui em cima um diretor e principalmente o que você tem que desenvolver para construir essa jornada de crescimento e não ficar para sempre como eterno executor. Porque, como eu já disse, não adianta ser o melhor aqui na operação. O cara que melhor ou a mulher que melhor faz a operação, que sabe aquela coisa de baixa a cabeça e faz. Aí toda hora mais trabalho, mais demanda, mais cobrança, mais coisa, mais meta, mais isso, mais aquilo. Mas o tempo inteiro é mais do mesmo. É operação. Ou seja, você não é chamado, né? Ninguém te chama, ninguém te pergunta o que você acha para onde a gente vai. No máximo que te pergunta é um detalhe de como garantir a operação. É mais ou menos assim, eu gosto de fazer analogia com o Excel, que eu acho que facilita um pouco, né? Entendimento aí geral. Mas você faz analogia para o seu negócio, né? Então imagina que chama lá um analista para perguntar assim, qual fórmula do Excel eu faço tal conta aqui, que eu quero fazer uma condição, por exemplo. Aí você vai achar, então eu sou chamado, as pessoas me perguntam, mas estão te perguntando da tarefa. Então você é visto e é percebido como executor, como alguém que está só na operação. Então isso tá bom, tá tudo bem se estão te perguntando, mas não é isso que vai te promover. Isso mostra que lá nesses cargos de base você faz bem, você atende, ou seja, você está com baixo risco de perder emprego. O que pode fazer você perder emprego aqui embaixo, que é você fazer uma cagada de comportamento, né? Ou seja, você é aquele profissional que fica reclamando, né? Aquele profissional que faz o seu, mas é extremamente egoísta, não trabalha em equipe, não tem um espírito colaborativo, fica querendo boicotar chefe, fica fazendo gracinha fora de hora. É aquele profissional que faz, né? Mas você sabe como é? Bom, fiz o que eu sou pago para fazer, deu o horário, cai caneta, ou seja, aí problema de comportamento severo tem que ser desligado mesmo, é assim que tem que ser. Por quê? Porque esse tipo de profissional a gente chama de maçãzinha podre. Sabe por que é maçãzinha podre? Pega uma maçã estragada, pega um cesto cheio de maçã e põe uma maçã estragada no meio. Ela sai estragando as que tem contato, certo? Então esse tipo de profissional você tem que tirar de dentro da empresa. Ah, mas Patrícia, olha, posso até ser esse tipo de profissional, mas ó, só quem melhor entrega. Mesmo assim eu recomendo que tire, tá bom? Eu já tirei o meu melhor na execução porque tinha um problema de comportamento. Não é só o resultado pelo resultado. Isso é importante você entender. E isso mostra o mindset executor contra o mindset executivo. O mindset executor, ou seja, a mentalidade do executor é: eu fiz o meu, garanti o meu, tenho o meu melhor resultado, eu quero ser promovido.
Não é assim, tá bom? Então, se você faz o seu, entrega o seu, ótimo, você faz valer o seu salário. Se você é o melhor na entrega, beleza, você faz muito valer o seu salário, mas não vai te promover. Agora, ser o melhor na entrega e gerar um clima ruim na área, pode te demitir. Então essa é a primeira coisa que é importante entender, o que é um cargo operacional e o que é o risco de demissão e como é que você sobe. Como é que você sobe se você não tá no cargo operacional? Agora você já sabe, fez muito bem o seu trabalho, baixou a cabeça, carreira de esperança, um dia vão me ver? Não é. O jeito de subir, se você está num cargo operacional, o jeito de você fazer uma carreira, de subir, de ir para o próximo nível, que a gente chama de tático, é você entender um pouco de por que isso é feito. Por que foi escolhido esse caminho? Por que a decisão foi por fazer desta maneira? Porque essas são as rotinas? Qual é o impacto que a minha área, que o meu trabalho tem na área vizinha ou na empresa? É você começar a levantar a cabeça e entender por que alguns caminhos foram adotados. Por que isso? Porque o próximo nível da estrutura é o tático, ou seja, é aquele que já tem um time. Pode ser um líder, ainda não gerente, né? Porque o executivo, o primeiro nível de executivo é o gerente. Mas o operacional que quer subir tem que entender isso. Poxa vida, qual é o papel do tático? Qual é o papel dessa próxima fatia aí, né? O papel é fazer com que pessoas entreguem aquilo que está estabelecido. Então, o grande lance qual que é? Pensa, agora vamos juntar as coisas. Pô, você é entrega pra cacete, faz super bem, mas tem aquele comportamento errado, a maçãzinha podre. Você não pode ser promovido. Imagina você num cargo mais alto de liderança, as pessoas não vão te respeitar, as pessoas não vão fazer o seu melhor, vão fazer só aquilo que você mandar, afinal você é o chefe, e isso não dá resultados superiores para uma empresa. Isso faz com que profissionais sejam sempre medíocres, medianos. Isso faz uma empresa mediana. Um líder tem que ser capaz de inspirar. Ah, mas eu nem admiro o meu chefe. Provavelmente o problema está no seu mindset, a forma como você olha. Talvez você esteja projetando na sua liderança um comportamento, uma entrega, uma forma de pensar parecida com a sua de executor. E está errado. Porque o nível operacional faz o quê? Garante que os executores entreguem o trabalho. Então a primeira coisa que você tem que fazer para começar a entender esse novo jogo e sair do operacional é sacar que você tem que fazer com pessoas. Porque o próximo nível é liderar pessoas. Então a coisa começa aqui. Poxa, eu tenho que ser capaz de influenciar os meus colegas de trabalho. Se você for capaz de trabalhar com pessoas, com os seus colegas de trabalho, que seja do mesmo nível, você não precisa ter um time para ser um líder. Quando você entende esse começo da história, você começa a dar um primeiro passo, tá bom? Lógico que não é tudo, né? Isso, então isso já vai fazer? Não. Adianta me enfiar num curso de liderança pura e simplesmente? Também não. É um pacote que tem que ser construído, que passa por entender que você lidera os seus pares hoje. Como? Falando de maneira positiva, mostrando a importância de um trabalho a ser feito, conseguindo fazer com que eles colaborem contigo no dia a dia, você colabora com as pessoas, então você cria um ambiente onde as pessoas fazem com você e por você. Não é você fazer pelo coleguinha, você fazendo com pessoas. Esse é o primeiro passo para você iniciar uma leitura de alguém que pode subir a líder. Agora vamos falar o seguinte, imagine que você está na segunda fatia aqui, ó. Existem, pensando na empresa, a gente tem o operacional, você tem o tático e mais para cima você tem o estratégico. O tático o que é? É aquele líder que tem um time e pode até ser um gerente, tá bom? Apesar de que, de novo, um gerente, né? O gerente é o primeiro nível de um executivo como cargo. Mas tem muito executivo e executor por aí, que apesar de ter o cargo gerencial, ainda tem uma mentalidade de líder, ou se bobear ainda põe muita mão na massa, ainda é um executor. Mas qual é a diferença? O operacional vai lá e faz do jeito que mandar. É assim, é isso, desse jeito, nesse tempo. Puf! Bem claro, execução pura. O tático não. O tático tem o papel de garantir que o operacional faça. O tático tem o papel de garantir que aquilo que foi decidido de por onde vamos, né? Então, por onde vamos, não é para onde vamos, é por onde vamos, garantir que a galera faça. Então, o tático ele tem o papel de mobilizar pessoas e garantir e checar durante o processo, durante as rotinas, durante as entregas do dia a dia, que tudo está dentro do caminho solicitado. Que tudo está dentro daquele caminho acordado. O tático tem o papel de garantir que toda a engrenagem funcione. Para evitar o quê? Desperdício, evitar uma perda de receita, ou um excesso aí de despesa, enfim. O tático tem esse papel. E por que eu dei uma puxadinha no primeiro nível executivo no gerente, estou chamando de tático? Porque tem muito gerente que tem esse papel híbrido, né?
ele é um pouquinho executivo, um pouquinho executor. Então fica nesse miolo do tático. Ah, Paty, eu tô aqui no miolo do tático. Como é que eu faço para subir para o estratégico? Puta, para subir para o estratégico é o seguinte, você começa a entender, você precisa começar a entender por que nós estamos indo por aquele caminho. Porque, entendeu? O operacional só faz. O outro aqui diz assim, o tático diz, ó, esse é o caminho, vamos por aqui. Garante que o caminho seja percorrido. O estratégico, ele pensa, para onde vamos? Por qual caminho? O tático pode até decidir. Mas o estratégico não é por qual caminho, é para onde a gente vai. Qual é o grande objetivo? O que a gente está perseguindo aqui? Qual é a nossa estratégia? Qual é o nosso objetivo? Como número, como imagem, de forma mais ampliada, não é só número, é um pacote, entende? Estratégia é um pacote, é posicionamento frente à liderança, é posicionamento da empresa, é como garantir um time engajado, um time trabalhando no mesmo sentido, que as áreas façam trabalhos que juntas façam sentido. É sobre isso. Então, para dar esse primeiro passo, para começar a esquentar as turbinas para ir para um estratégico, entenda, você tem que liderar bem a galera. E quer saber onde muitas vezes o tático fica preso e não consegue subir para o estratégico? Porque o tático acredita que apesar de ter um time, ele tem que ir lá e executar. Ele acredita que quando o executor pleno, assim, o executor ali bem genuíno, vai lá e diz, eu não sei como faz tal coisa, diz, daqui que eu faço. Então o tático vai lá e desce na execução. Então ele é o quê? Um executor. Então não importa se tem ou não um time, o que importa é o seu mindset, a sua habilidade de ensinar, desenvolver e cadenciar a entrega no tático. Percebe a diferença? Então muitas vezes a gente tem profissionais que estão aqui, que são os quase gerentes ou o primeiro nível de gerente e não consegue subir mais. Por quê? Porque está com o pezinho na execução. E aí não funciona assim. Se você tem um time, o seu papel é fazer as pessoas entregarem aquilo que está estabelecido e não ir lá e fazer junto com elas. Ah, mas desenvolver não é ir lá e fazer junto? Claro que não. Desenvolver é você, se precisar, chama a pessoa, dá todo o entendimento e acompanha para que ele ou ela execute. E não você vai lá e fica fazendo sempre que fala, eu não sei. Sabe por quê? Porque toda vez que alguém diz, eu não sei como faz, você faz daqui que eu faço, sabe o que você está criando? Um time de folgados. Um time que está usando você. Então você passou a ser um líder, o quê? Executor. O time está te operando. O time está te liderando e você nem percebeu, porque eles ficam, é só falar que eu não sei, o chefe faz. Para que eu vou me arriscar, me desgastar, se meu chefe depois vai lá fazer mesmo? Então o tático tem um papel muito importante, que é garantir que as coisas aconteçam. Mas garantir, por enquanto, o tático, lembra? Ele não escolheu para onde ir, ele escolheu como ir. Essa é a diferença. Então, para você subir para o estratégico, você tem que começar a sacar a diferença entre tático e estratégico, que não é por onde eu vou, mas é para onde eu vou. É sobre isso. E aí, lá para cima, né, quando a gente pega uma gerência mais sênior, diretor, vice-presidente, CEO, diretor executivo, cada empresa dá um nome. Mas quando você vai para uma gerência mais sênior para cima, a gente está falando de estratégia. Então aqui em cima é estratégia. Então afinal o que faz um diretor? Diretor faz estratégia e diretor mobiliza pessoas. Diretor, diretora tem o papel de fazer com que pessoas façam cada vez melhor, façam o seu melhor, entendendo o seu papel de forma engajada, colaborativa e não porque está mandando. Um bom executivo, um executivo de alta performance. Estou falando desse povo aí que fica usando crachazinho, tá bom? Não é disso não. Eu sou seu chefe, estou mandando fazer. Não é disso não, tá bom? Isso não é um executivo de alta performance. Aí é um cara que chegou, uma mulher que chegou na posição executiva e que tem uma mentalidade muito errada e antiga, né? Mas ok, tá tudo bem, você não vai crescer assim, você vai crescer do jeito certo. O jeito certo de subir é entender o seguinte: executivo entrega resultado através de pessoas. E nessa entrega de resultado, qual é o papel do executivo? O alto executivo tem o papel de fazer o quê? Estratégia. Então, o que faz um diretor afinal, Patrícia? Estratégia, observa se todo o time está andando para o mesmo sentido e garante que as suas lideranças sejam cada vez mais fortes para fazer com que a execução aconteça com maestria. Então aqui em cima é o tempo todo pensando por qual caminho ir, não o caminho, mas qual objetivo a gente vai seguir. Como que é essa empresa em relação à concorrência? Como que é essa empresa aqui dentro? Como é que está o clima? Como é que as coisas estão funcionando? E você está pensando, mas o meu nem liga. Talvez sim, talvez não.
Talvez você não saiba interpretar a forma que pensa, porque um executivo pensa muito diferente de um executor. E se você olha para cima e não consegue entender nada, acha que é uma puta zona, eu preciso te dizer que está em você o gap. É você que não sabe ler os movimentos e entender que coisas precisam ser alteradas, estratégias precisam ser ajustadas quando algo foge do motivo principal, que é entregar aquele resultado daquela forma como foi estabelecido. Ou seja, não só o número pelo número, mas o número, a imagem da empresa, todo esse pacote de pensar na estratégia de uma companhia. Então o executivo, o alto executivo, ele não põe a mão na massa. Ele entrega resultado através de pessoas. Um diretor, olha que loucura isso que eu vou te falar. Muita gente fica, mas que absurdo isso. Mas é assim, ó, o diretor de uma área ou um presidente, ele nem precisa conhecer a fundo daquele negócio. Ele não precisa ser um especialista daquele negócio. Ele não precisa nem ter se formado naquele segmento de mercado, você percebe? Ele tem que fazer gestão. Ele tem que fazer liderança de alta performance. Ele tem que saber, ou ela, pensar em estratégia. Em como conduzir pessoas para resultados superiores, como criar um time absolutamente engajado ou que entregue o seu melhor nos momentos onde aquilo é necessário. É como fazer o resultado acontecer de forma construtiva, positiva e crescente. Porque resultado não é tirinho, acertou um ano, deu certo, um ano deu ruim. Não funciona assim, não. Resultado de forma consistente e crescente. Esse é o papel do diretor, entregar resultado de forma consistente e crescente através de pessoas. É o bom e velho ser para ter. Então, se você quer chegar numa alta posição de liderança, é isso que você precisa. Pensar, falar, agir e entregar o seu trabalho com a cabeça de um executivo e não de um executor. Porque se você fizer o tempo todo pensar como, falar como um executor, a empresa vai olhar para você e falar, é um executor. Mas se você estiver aqui embaixo na operação, mas estiver com o olhar para cima e falando como um executivo, a empresa vai olhar, opa, essa pessoa é diferente, sobe que eu quero mais aqui em cima. Então o lance qual que é? Entender que operação, mão na massa. Tático, garante, né, o caminho que vai ser seguido. O estratégico determina o destino desse caminho e eventualmente pode calibrar qual caminho será seguido. É mais ou menos por aí, de uma forma mais lúdica, tentando explicar o que faz cada nível, o que faz, afinal, um diretor, um alto executivo. É sobre isso, é sobre entregar resultados de forma consistente e crescente através de pessoas. Por isso que não precisa ser um especialista, precisa saber contratar um time de alta performance, precisa saber motivar essa galera para entregar sempre o seu melhor, porque quem faz o seu melhor com cabeça executiva será promovido, e rápido, porque esse é o talento, esse é o potencial que nenhuma empresa quer perder. Esse é o profissional que vai sim ter uma carreira crescente. Então tudo começa e sempre será sobre você, sobre como você lida com o seu trabalho, sobre como você lida com as questões do dia a dia. E aí, o jeito de fazer esse caminho de maneira realmente positiva e acelerada é você ter um pacote a ser desenvolvido, que é a inteligência emocional dentro do mundo corporativo para saber falar como um executivo independente do seu cargo, ter serenidade sobre você, sobre o outro, é desenvolver o mindset de um executivo, porque você tem que pensar como executivo para falar como executivo e eles te ouvirem, porque é assim que gera conexão. Você precisa, claro, das habilidades executivas, que é a visão holística de negócio, capacidade de liderar pessoas, a capacidade de influenciar e fazer com que pessoas façam por você, e por fim, uma liderança de alta performance, que é essa onde eu não sou especialista, mas eu sei trazer as pessoas certas e eu sei mobilizar pessoas para resultados superiores. Esse é o papel de um diretor, fazer com que pessoas entreguem resultados de forma consistente e crescente. E sempre, sempre, através de pessoas e não mão na massa. Por isso, não precisa ser um especialista da área. Se você gostou desse vídeo, curte agora. E ó, se você ainda não está inscrito no canal, essa é a hora, se inscreve aqui no canal e ativa aí as notificações se você estiver no YouTube. E bora compartilhar esse vídeo com quem precisa desse tipo de conteúdo. E bora se tornar um executivo, uma executiva de sucesso.